Seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, temos imenso prazer de conversar com Ian Blanco, artista de look dev na Tangent. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou Ian Blanco. Bem-vindo ao podcast, Ian. Agradeço a sua presença, a disposição de bater um papo com a gente. Sou fãzão do teu trabalho. Oh, valeu. Vamos começar falando um pouco sobre você, o que você tem feito, como é que você tem lidado com o seu trabalho, a explosão que foi depois do curso da Rádio Conferência, como é que tem sido para você. Conta um pouquinho pra gente um resumo do que você fazia antes, como é que você começou nisso, o que um artista de look dev faz. Conta aí pra gente um pouco. Beleza, primeiramente obrigado aí pelo convite, fico bem feliz de participar do podcast. Sobre o começo então da minha experiência com 3D, eu venho do 2D, né? Na verdade eu sou... Desde pequeno eu ilustro, faço desenhos e tal. E aí depois, mais pra adolescência e tal, comecei a pensar já em como conciliar, né, o trabalho, minha arte, onde que eu conseguiria trabalhar e tal. Tentei algumas coisas, já trabalhei fazendo desenho de caricatura, fazendo logotipo, design gráfico, essas coisas. Quando eu saí da escola, eu fui fazer uma faculdade. E eu acabei caindo no design gráfico, porque era mais próximo de desenho que tinha pra escolher, então fui pro design. E aí foi uma facu de 2 anos, né, que é tecnólogo, eu acho que eles chamam, né, curso assim de menor duração. E aí no terceiro semestre teve aula de Blender, de 3D, e eu tava bem assim, tanto faz, né, mais uma aula e tal, não tava esperando muita coisa, não conhecia muito do 3D e tal, mas na primeira aula assim eu já fiquei muito encanado com 3D. Eu me apaixonei com o Blender, foi o software que eles ensinaram lá no curso, e desde o primeiro dia que eu mexi com 3D assim, eu fiquei viciado. Então comecei a aprender em tutoriais, artigos na internet, YouTube, Google. Chegava em casa à tarde da noite, trabalhava durante o dia, depois ia pra facu, chegava da facu à noite, ainda ia pro 3D, me divertir, brincar. Depois de um tempo mexendo com o 3D, inclusive, sim, passei 1 ou 2 anos mexendo no 3D, mas por hobby, assim, não tava projetando isso pro meu lado profissional. Mas foi rolando uma mudança, assim, natural do portfólio de ilustração pro portfólio de 3D. Então comecei a colocar mais 3D no portfólio e tal. Comecei a estudar mais 3D do que ilustração. Meu portfólio começou já a ficar com um conteúdo bacana de 3D. Foi quando eu comecei a trabalhar num estúdio de publicidade lá na minha cidade natal, interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E lá nesse estúdio eu entrei como ilustrador, e aí depois eu comecei a empurrar pro pessoal 3D, né, tipo, pedindo pra deixar eu produzir 3D lá. Então eu ficava enchendo o saco da galera, é um estúdio pequeno e tal, então a galera da produção era bem próxima com os chefes, né, que era um casal de chefes, a Rafaela Tuma, que é ilustradora, e o marido dela, o Rafael. E aí eu ficava falando pra eles, pô, né, vamos tentar fazer um pouco de 3D e tal, ficava enchendo o saco deles, e aí com o tempo a gente começou a trampar com 3D lá no estúdio. E foi uma época assim, que eu aprendi bastante, porque só eu mexia com 3D lá, então eu tinha o feedback deles em artístico, mas eu não tinha alguém lá com quem aprender a parte técnica do 3D. Então era totalmente da internet mesmo. Então era tutorial, era Google, YouTube, fórum. Tinha que me virar e contornar os problemas que aparecia com a ajuda da internet. E aí depois esse estúdio fica uns 2 anos lá, o estúdio acabou fechando. Aí depois disso eu me mudei para São Paulo, fui trabalhar na Tecnoimage, outro estúdio também de publicidade. Só monstro. Os caras são foda. E aí eu trabalhei lá na Tecno por 1 ano. Depois de sair da Tecno eu fiquei como freela. E aí, dando quase 1 ano de freela, eu acabei recebendo a proposta da Tangent para trabalhar aqui no Canadá como artista de surface, né, look dev. E aí já pegando um gancho na outra pergunta, né, que um artista de look dev faz, aqui eles não usam muito esse termo look dev, é mais surfacing, né, de
surface, superfície. Então, no meu trabalho, eu trabalho só com a parte de texturas e materiais. Então, eu pego já os personagens finalizados, né? A modelagem faz tudo lá, modelagem, óbvio. E aí eles me mandam, faço a parte de UV, texturas. E aí é interessante, tipo, entender, né, texturas e materiais, porque tem material que você acaba quebrando um pouco mais a cabeça. Então você vai fazer, sei lá, um tipo de material que tem que simular um cristal, né? Ou uma pedra preciosa. Aí você acaba trabalhando mais com os nodes, assim, as configurações físicas do material do que só com texturas em si. Uma vez ou outra rola também pegar fur para fazer no personagem. Então, sei lá, cabelo, barba. Às vezes eu faço, às vezes tem gente mais especializada nessa parte de grooming. E é isso, eu fico mais na parte de look dev mesmo, de texturas. Assim, como é um processo bem organizado, eu acabo não podendo editar, né, o modelo. Então, assim, eu não posso fazer alteração nenhuma no modelo, não posso adicionar nenhum objeto na cena, a não ser que eu converse com o meu supervisor antes e fale, ó, esse personagem vai ter, sei lá, algum efeito de raio por dentro dele, e eu acho que ia ficar legal se eu fizesse uma geometria simulando esses raios. Então primeiro eu converso com o supervisor, porque isso depois vai pro rig, né? Então o rig tem que ter isso em mente para ver como é que ele vai fazer. Então o ideal é que eu fique só trabalhando ali na UVs, texturas, materiais, e depois de finalizado eu passo pra frente, pegar o próximo, por aí vai. Uma dúvida que eu sempre tive, como você sabe que o look dev, que o seu trabalho tá bom? Qual é a referência que vocês usam? Como vocês chegam nisso assim, agora tá bom? Pra referência, vocês têm um guia, vocês seguem uma direção de arte específica? Explica pra gente, porque look dev é uma profissão que há 10 anos atrás no 3D não existia, né? Uhum. Eu não ouvi falar. É bem nova. Então, explica pra gente como é que vocês decidem como tá bom essa textura, esse shader, como é que isso ficou do jeito que tem que ficar? Qual o resultado final que vocês esperam? Isso aqui. Você fala isso mais aqui na empresa ou em projetos pessoais e tal? No geral, assim, na empresa e num projeto pessoal, por exemplo. Você tem um curso de look dev na Hyde. O que a galera tem que esperar aprender nesse curso? O que ela quando chega no curso de look dev, eles vão mexer em textura, em shader, qual o resultado a alcançar? Seria o realista? Ou tem um guia de arte, pode até ir pro cartoon? Bom, por exemplo, aqui na Tangent, o look dev ele sempre vai chegar numa hora ele chega no supervisor e depois no diretor de arte, então eles vão alinhando esse acabamento, né, esse estilo. Eu tô fazendo personagens atualmente, tipo, são estilizados, mas o look dev brinca um pouco com o realista, meio estilizado, então vai aí, cabe do artista fazer esse equilíbrio entre o estilizado e o realista. No final, quem vai falar se tá funcionando é o diretor de arte e tudo mais, então a gente tem esse feedback deles quando precisa mexer em alguma coisa, adaptar a textura, a gente recebe esse feedback do pessoal para adaptar o modelo, né, fazer os updates. Agora, eu acho que é um pouco diferente com os projetos pessoais, né, porque a gente não tem um diretor de arte, né, para apontar pra gente quanto que tá bom. Então a gente tem que ser o nosso diretor de arte. E eu queria saber de onde veio essa ideia pra você desse seu estilo de arte. Como é que começou a fazer esse estilo de uma Peppa Pig mais destruída? Ou você faz o Banana de Pijama, você pega os personagens e deixa eles com aquela cara assim de ilustrador que vira noite igual a minha? Exatamente, De onde veio essa ideia? Cara, então, essa parada do estilo é um assunto que rende bastante conversa. Vou tentar não esticar tanto aqui. Mas, por exemplo, comigo eu senti que foi uma parada assim meio que natural, no sentido de tipo não ficar muito encanado com o que eu tava produzindo, não ficar muito preocupado, sabe? Então quando eu comecei a modelar no 3D e tal, é engraçado que no 2D eu não lembro de ter essa pegada mais específica. No 3D que foi surgindo essa identidade assim de personagens mais estragados e tal. E aí eu vejo assim, quando eu comecei a fazer e tal, até hoje eu tento usar essa postura, não sei,
esse sentimento de fazer como algo assim, terapêutico, ficar assim, livre, sabe? Então pegava pra modelar uma parada assim, absurda que me dava na telha. Então, sei lá, os 3Ds mais antigos e tal que eu comecei a fazer nessa pegada era tipo o Dolinho, todo estragado assim, meio cracudo, um peixe fumante e tal. Então assim, eu passava o dia inteiro trabalhando, né? Na época eu já tava no estúdio, quando eu comecei a mexer com 3D, eu tava lá no Inspiratório. Então passava o dia trabalhando, né? Fazendo aquela coisa que é meio assim, engessada no sentido do que os clientes precisam, né? Então assim, vai ser um personagem naquele estilo mais inocente, vai ser um mascote mais fofinho. Então assim, eu tava meio que preso naquela coisa de tipo sempre fazer o que, né, o cliente final precisava. Não que isso seja um problema, mas é o natural, né, de qualquer trabalho. E aí no final do dia, quando eu tava mais exausto e tal, eu senti essa necessidade de produzir uma coisa totalmente diferente do que eu passava o dia produzindo. Então eu pensava, bom, eu vou assim meio que ligar o dane-se, né, e vou fazer uma parada esquisita, assim, que eu acho engraçado fazer. Então, assim, durante o processo de modelar, texturizar, renderizar meus projetos, eu me divirto bastante. Então, fico olhando pra imagem, assim, eu começo a rir, pensando, nossa, cara, isso é muito absurdo. Tipo, bananas de pijama fumantes, né, com cara de derrotados pela vida e tal. E eu sempre usei essa ideia de, tipo, não ficar muito preocupado, sabe, com um trabalho no portfólio. Por exemplo, outros artistas, eu conversando com outros artistas e tal, de alguns comentários assim, de um receio de colocar coisas no portfólio, né? Então, por exemplo, de um rapaz comentar, pô, eu quero fazer umas paradas assim meio esquisitas também, fazer uns bichos feios, sabe? Bem esquisitão, com cigarrão na boca e tal, mas eu fico meio preocupado, sim, de não pegar bem no portfólio, né? Dos clientes olharem e acharem uma coisa esquisita e tal. E tipo, é uma é uma coisa que Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. é uma insegurança que vem sempre, né? É normal, mas tem que ter, assim, meio que o bom senso, né? Porque se você, sim, não puder produzir as coisas que você gosta, né? Por causa do que potenciais clientes ou estúdios vão achar do seu trabalho, aí não fica legal, sabe? Você acaba produzindo só, assim, em função de conseguir trabalhos e freelas e não acaba, sim, meio que se expressando, entende? Então, eu acho que, assim, tem que ter um meio termo aí pra gente também conseguir se divertir com a arte, né? Se divertir com o que faz. Então, essa coisa assim dos personagens estragados, eu sempre gostei porque, sim, não me vem à cabeça um motivo específico. Eu acho que é uma mistura de coisas, né? Então, sei lá, na época, quando eu comecei a mexer com 3D e tal, foi ao mesmo tempo que eu comecei a pegar freela pra caramba e trabalhava em um lugar fixo, então eu meio que me sentia naqueles personagens, sim, estragados, porque era aquela rotina que a maioria dos freelas já passou. Passar o dia inteiro trabalhando no estúdio fixo, chega em casa, faz freela até de madrugada, sim, vai dormir tarde, acorda de manhã e vai assim, a final de semana continua no freela, então você acaba ficando, sim, meio destruído. Então eu sentia que eu colocava um pouco disso, não era algo que eu pensava, vou fazer uma versão de um freelancer acabado. Não, era uma coisa mais natural, tipo, pô, e se eu pegar um personagem, né, que sempre foi inocente e dar uma perspectiva, né, estragada? Porque eu acho que o legal, assim, de fazer personagens já conhecidos é o contraste que tem, né? Então, uma coisa é você fazer um personagem do zero estragado, outra coisa é você fazer um personagem que as pessoas já têm uma referência dele, fofa, inocente, e estragar ele, sabe? Então, esse negócio me veio na cabeça quando fiz a Peppa Pig, porque foi inspirada num concept de um ilustrador. E quando eu olhei aquilo, eu me identifiquei demais, achei genial a ideia. Fiz ela inspirada nesse concept. E aí depois disso eu fiz o Pernalonga, as bananas de pijama, já com concept próprio. Mas a ideia eu acho muito legal, assim, de colocar duas coisas opostas, assim, essa coisa do personagem inocente e ele meio que depois, tipo, depois da fama, sabe? Destruído, meio BoJack Horseman, sabe? Aquele desenho do... Vários freelas depois. Sim, vários boletos e vários freelas depois. Então, isso daí veio de forma, assim,
só concluindo, veio de forma bem natural, porque eu já fiz de tudo um pouco, já fiz um pouco de arquitetura, já fiz um pouco de, sei lá, modelagem poligonal, já fiz render mais estilizado, render mais realista, e aí com o tempo fui descobrindo o que me interessava mais, mas eu só pude chegar nesse ponto porque eu passei pelo teste, né, das outras coisas que eu fiz. Não foi algo que eu de repente me vi já fazendo. Peguei no 3D, já fui fazer bichinho feio. Não, fui assim, deixando de forma natural. Então, um dia, uma semana me dava na telha de, sei lá, modelar uma cozinha. Então eu ia lá, modelava as coisas, objetos e tal, fazia um render. Aí depois que passava um tempo, eu falava, pô, não gostei muito desse processo. Pra mim não foi tão divertido ou interessante como eu gostaria. Vou tentar fazer uma coisa diferente. E aí, assim, acho que com o tempo, assim, que a gente vai produzindo, a gente vai descobrindo quais caminhos e qual estilo, assim, a gente vai gostando mais de fazer. Acho que no final o que importa é a gente tá se divertindo no processo e gostando do que tá fazendo. Porque trabalho é trabalho, né? No final do dia eu sempre falo, eu converso com o Rafa de vez em quando aqui, eu falo que isso pra mim é como um trabalho como qualquer outro. É como se fosse um advogado ou se eu fosse um contador. Uhum. Eu sento aqui, eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível, com as melhores ferramentas que eu tenho disponíveis pra mim. Eu faço o meu melhor trabalho e depois que acaba o trabalho, eu entrego o trabalho, acaba o meu dia, eu faço o que eu quiser. Exatamente. Faço o que eu quiser. Então, assim, aquilo lá era o meu trabalho, era o Júlio que você vê no portfólio, ilustração de fantasia, que não sei o que. Agora, quando eu vou fazer pra mim, é o que eu quiser. O que eu quiser, qualquer loucura, qualquer coisa que eu queira testar, qualquer coisa que eu queira estudar, nem parece eu. Uhum. Exatamente. Entendeu? Porque é pra mim, entendeu? Pra mim e é uma coisa assim que se você não puder fazer o que você gosta no seu tempo livre, cara, não tem sentido. Não tem sentido, né? Exatamente. Aí tem alguma coisa errada. Uma coisa legal, eu queria saber quais são essas inspirações e referências pra conseguir fazer esse trabalho que você tem feito. Você falou que começou com um concept da Peppa Pig. A Peppa Pig sou eu, me sinto representado em meu avatar animal. Todo mundo tem um pouquinho da Peppa Pig dentro de si, né? Meu espírito animal. Quais as referências e inspirações que você tem hoje para continuar esse estilo se inspirando, se alimentando, para conseguir fazer cada vez melhor o seu trabalho nesse estilo que você já definiu para você? Cara, sobre referências, então, eu tenho minhas referências, assim, visuais, né, de artistas 3D, e referências também que vêm de fora, né, então, por exemplo, sim, nos artistas 3D, alguns artistas, assim, eu não vou lembrar do nome de todos, porque às vezes eu lembro mais do trabalho do que do nome da pessoa, mas Pedro Conte, com certeza, uma das principais referências, o Rafa Souza, também, com certeza, referência tanto na parte, sim, artística, como meio que também referência na filosofia da arte, sabe? O jeito que ele expressa a visão dele sobre o que é arte, o que é beleza e tal. É uma coisa que também sempre me ajudou a aliviar a pressão que eu sempre tive com o meu trabalho, assim, minha insegurança e tal. Ajudou bastante nisso, então ele também é uma grande referência. Agora, tipo, outras referências que eu acabei aplicando no meu trabalho, acho que não de forma tão consciente, mas acredito que foram coisas que me fizeram repensar, assim, meio que moldando, sabe, o estilo, às vezes acaba mudando com o tempo, dependendo da pessoa, mas meio que referências que foram me direcionando, assim, para o meu trabalho até hoje. Então, um autor que eu gosto bastante de ler é o Bukowski. Então, ele tem um tipo de leitura, assim, bem suja, bem nojenta, sabe? O cara escreve de uma forma expondo, tipo, todas as falhas, assim, da vida, do cotidiano dele e tudo mais. É um tipo de leitura bem pesada. Então, essa coisa meio suja, assim, eu tento colocar um pouco no meu trabalho. Por isso que eu faço os bichão sempre estragado, fumando e tal. Acho que assim, os contos dele, os livros dele acabaram me influenciando também dessa forma. Outra referência também que já é mais antiga, mas eu lembro que na época que eu comecei a ficar mais encanado em achar um rumo assim para minha vida profissional envolvendo a arte, né, foi quando eu vi o Clube da Luta, eu vi o filme e depois eu li o livro, e aí, tipo, é uma obra fantástica e tal, tem várias camadas, mas uma das coisas que mais me pegou foi a coisa daquele estereótipo da pessoa presa num trabalho que ela odeia só pra pagar as contas e tal. Então, na época que eu conheci a obra, eu fiquei bem
sim, encanado com isso e comecei a focar em viver de arte. Então foi que me deu gatilho pra isso, sabe? Tipo, ó, se você não for trabalhar com uma coisa que você ama, você vai passar todos os dias insatisfeito, só esperando o próximo feriado, próximas férias, e eu acho que isso não vai ser saudável pra mim. Então comecei a buscar formas de trabalhar com o que eu gostava de fazer, que era criar, produzir e tudo mais. E eu acho que essas são as principais referências. Tem outros artistas, tipo Norman Rockwell, é um artista também que eu admiro pra caramba. Eu ainda quero produzir mais conteúdo, assim, pegando um pouco mais dessa fonte. Mas, assim, dos que me veio na cabeça foram esses. Tipo, minha mãe também sempre foi uma baita referência pra mim, por mais que ela não fosse da área, assim, de arte, sabe? Ela, sim, escrevia ocasionalmente, né? Escrevia mais pra ela e tal, mas ela sempre foi uma referência, assim, e sempre me apoiou. Então, com certeza, já é, tipo, a principal pessoa, assim, que se eu tô aqui hoje, assim, é por causa do apoio e da referência que ela foi pra mim. É uma inspiração, né? Sim, com certeza. Queria falar um pouco mais sobre a parte artística e eu queria saber, na sua opinião, o que facilita hoje mais para entrar no mercado? Ser mais técnico ou ser mais artístico no 3D? Isso daí Você tá cheio das perguntas complexas aí. Legal. Vamos ver. Ó, no meu caso, cara, o que rolou foi, assim, sempre tem que ter um meio termo, né? Acho que não adianta levar para os extremos, né? Vou só ser artista e não conhecer uma ferramenta. Ou senão, vou só conhecer ferramenta e não estudar arte, né? Não dá certo ir para os extremos. No meu caso, no começo, quando eu comecei é boa, né? Quando eu comecei a mexer com 3D, a minha principal insegurança era o Blender, por você ver, ironicamente, né? Caramba. Hoje em dia, o Blender que me ajudou bastante a chegar onde eu tô, mas no começo eu era bem seguro porque ele não era tão popular, então minha segurança era, será que eu vou conseguir trabalho se eu só conhecer o software Blender, né? Então eu tentei experimentar o Maya, o 3D Max, mas acabei não gostando muito. Então, assim, já que eu ia ficar só no Blender, eu pensei da seguinte forma: eu vou ficar no Blender, porém eu vou focar o máximo que eu puder em portfólio. Então, sim, eu vou meio que mostrar um trabalho bacana e tal, dar o melhor que eu puder e deixar esse negócio da ferramenta em segundo plano. Sabe, é um risco, porque tornar irrelevante, né? Se você usa algum programa ou qualquer outro programa, torna irrelevante quando você tem um portfólio muito bom, né? Sim, exatamente, era o meu objetivo. É um tiro no escuro, porque assim, se você tá disputando uma vaga e o cara que tá disputando com você tem um portfólio parecido, e aí no final ele sabe usar as ferramentas da empresa que vocês querem entrar e você não, provavelmente vão dar preferência para essa outra pessoa, né? Mas assim, é difícil você, a não ser que você saiba exatamente, eu quero trabalhar em empresa específica e eles usam esses softwares, aí beleza, você pode já ir, né, pegando os softwares para estudar e tal, mas no meu caso eu fiquei assim só no Blender. E quando rolou a proposta da Tecnoimage, eles na época usavam o Maya, o Arnold, e aí eles falaram tipo isso, a gente curtiu o seu trabalho, você não usa as ferramentas que a gente trabalha aqui, mas a gente está disposto a te ensinar e ver se você pega o ritmo aqui das ferramentas e tal, você aprende softwares. Então, o que, na minha experiência, né, no meu caso, essa decisão de focar mais no portfólio e aprender conceitos gerais do 3D foi melhor do que tentar aprender, sei lá, todos os principais softwares 3D e tal, e focar mais na ferramenta. Porque depois de você entender, assim, esses conceitos gerais, de software para software, não muda muita coisa. Então, eu acabei ali pegando a manha do Maya, pelo menos porque eu ia fazer, né? Não ia usar todas as ferramentas do Maya. Era assim, para fazer textura e tal. Então, acabei aprendendo Maya ali em algum tempo. O render deles também, então acabou dando certo. Então, assim, no meu caso, né, na minha experiência, deixar essa coisa do software mais segundo plano e focar mais no portfólio, acabou sendo uma boa, acabou dando certo. A gente teve aqui o Dmitry Paiva, ele falou sobre Blender, e aí ele falou uma coisa engraçada que você citou agora, que
Ele falou, não conheço nenhum profissional que tenha um portfólio muito bom que esteja amargando dificuldade financeira por ter escolhido o Blender ou algum outro software. Entendeu? Exato. E é isso, entendeu? Quando você tem um portfólio muito bom, a ferramenta se torna irrelevante que você está fazendo. Se você está fazendo no Blender, no Max, no XSI. Exato. Então torna irrelevante. Você vê o Bugarov, um dos maiores modeladores do nosso tempo, ele usa o XSI, um software que deixou de receber atualização. Ele não é mais atualizado. Sério? Ele usa o XSI. É um dos melhores modeladores que existem no mundo. Não sabia que ele usava, não. Nem conheço esse software, pra ser sincero. Ele usa o XSI, ele aprendeu a programar para continuar usando o XSI, então ele escreve algumas coisas no plugins, né, coisa que a gente precisa no software e continua usando. O software já não tem atualização, acho que já tem mais de 5, 6, 7 anos. Caramba. Muito tempo, é absurdo. Assim, já foi abandonado, entendeu? Tá vendo? Então, olha só. Isso é relevante. Quando o cara tem um portfólio absurdo, é relevante. Quando você sabe que ele usa o XSI, você cai pra trás, então. Pois é, quando você é freela, é mais de boa ainda, então. Sim, porque você... Sim, tem casos e casos que você tem que entregar o seu trabalho, por exemplo, fazer, sei lá, look dev, você vai entregar o arquivo do render, tem que ser, às vezes, no software que a empresa usa e tal. Mas, assim, é difícil você ver o estúdio colocar conhecimento da ferramenta acima do portfólio, sabe? Então, rolou isso na Unhide também, quando mostrei o portfólio pra Tangent e tudo mais. Eles perguntaram mais, assim, dos projetos que eu tinha feito, assim, tipo, esses projetos você fez tudo sozinho, como é que você costuma trabalhar nos projetos e tal. E aí eles foram, sim, o Blender nesse caso foi um plus, né, porque eu sempre usei Blender e tal, e eles trabalham com Blender, então rolou. Mas teve outros artistas que acabaram vindo pra Tangent também, que não tinham o background no Blender, e nem por isso a empresa deixou de contratar eles. Os caras tinham um trabalho bacana, era outra ferramenta, e aí essa adaptação de ferramenta é uma coisa que não é um bicho de 7 cabeças, então as empresas às vezes acabam dando esse voto de confiança do artista aprender a ferramenta e dificilmente assim dá uma dor de cabeça grande. Não, uma coisa que acontece geralmente com o 3D é que o cara que aprendeu uma ferramenta aprende outra. Aprendeu um programa, aprende outro. Se ele sabe a base do 3D, tem um fundamento, ele aprende qualquer coisa. Isso acontece também em 2D, quando a galera é mais mente aberta. Conheço um artista chamado Crypt Crawler. Ele usa o Photoshop 7 até hoje. É muito esperto, cara. Ele previu... Desde que eu conheci ele usa o Photoshop 7. É absurdo. E é um dos maiores ilustradores que tem, assim. Você bota no Crypt Crawler no Google. O link da galera vai estar aqui, que a gente vai comentando. Vai estar aqui lá no fórum da Unhide. Agora a gente tem uma abinha lá, comunidade. Entra no site da Unhide, unhideschool.com. Tem uma abinha chamada comunidade. Você clica lá, tem a Unhidecast. Só clicar. Tem todos os episódios, nome e o número do episódio lá. E você clica nesse Unhidecast e vai estar lá os links que a gente falar aqui. Crypt Crawler, vai estar lá o portfólio dele. Eu vou colocar. Cara usa Photoshop 7, caiu pra trás. E vou colocar do Bugarov também. Vamos começar a falar um pouco do seu curso. A gente falou de Unhide, vamos puxar pro momento jabá do curso. Bora. Eu queria saber com você o que trata o seu curso, como é que você abordou, como é que foi desenvolver esse material, por que você achou que era essencial ensinar o que você ensinou lá no curso, que foi uma parte mais de look dev, né? Que vai ter texturização, mas você ensina a modelar no curso, não ensina? Conta pra gente como é que é o curso, como é que tá funcionando isso. Cara, o curso, eu acho que sim, ele tem esse foco principal em look dev, mas ele se resume no processo, assim, geral. Então, a primeiro módulo eu mostro como que eu fiz o sketch lá no papel, falo um pouco das decisões de design do personagem, depois vem modelagem, aí tem retopologia, tem UV, passa por textura, e aí que ele tem mais conteúdo, a parte de textura, de grooming, de shader e tal. E depois passa por render e finaliza com pós-produção. Se não me falha a memória, acho que são todos esses módulos. E grooming também. Não sei se comentei grooming, né? Pelos e tal. Então, eu mostrei normalmente como que eu faço, assim, tipo de trabalho mais para produção, né? Então, tanto para produção como para projeto pessoal. Chega uma hora, assim, que a gente acaba
juntando o processo e o tanto profissional como pessoal acaba sendo bem parecido. Então eu falo lá, por exemplo, a importância de deixar o projeto sempre editável, né? Por exemplo, se a gente precisar corrigir algumas coisas nas primeiras etapas do modelo, quanto mais fácil for fazer essas correções, né, essas mudanças, melhor vai ser. Tanto para a parte assim de trabalho, né, quando algum cliente às vezes, tipo, você já mandou o projeto e ele quer que você mude uma coisa lá atrás, tipo, muda um pouco da modelagem e tal. Então é bom saber fazer essa mudança sem perder tudo que já está feito. E isso também acaba ajudando muito na parte do trabalho pessoal. Então isso foi uma coisa que eu aprendi assim com produção mesmo, com trabalho, e quando eu vi eu já estava aplicando no meu trabalho pessoal, e isso estava me facilitando, porque nos projetos pessoais às vezes sim, às vezes não é comum você já estar decidido para que caminho ir. Às vezes ir e voltar na modelagem, ir e voltar na textura, faz parte do processo. Você está identificando coisas ali no meio da produção, você está modelando, acha que está tudo bonitinho a modelagem, só que na hora de você tacar o subsurface, você vê que a modelagem está bem diferente do que parecia, né? Porque você tá vendo numa luz diferente, com material diferente. Então, quando você precisar voltar e corrigir essa modelagem, né? Se esse processo for simples, for viável, você vai conseguir melhorar o seu projeto mais vezes, né? Você vai conseguir ir atualizando ele, né? Então, antes de eu ter esse background de fazer as coisas sempre com o pé atrás, né? Tipo, sempre deixando formas fáceis de voltar atrás. Eu me deparava ali nas últimas etapas do modelo, do projeto, no caso, e aí eu pensava, pô, eu queria mexer um pouco nessa modelagem, mas se eu tiver que voltar no ZBrush, tiver que exportar mapa de novo, e tiver que atualizar um monte de coisa, vai dar muito trabalho. Aí ficava do jeito que não me agradava tanto. E aí com o tempo que eu fui pegando essa manha de, tipo, corrigir coisas com mais facilidade e tal, hoje se eu preciso mexer em alguma coisa que tá lá nas primeiras etapas, é mais fácil. Eu vou lá, já sei tudo que tem que fazer, corrijo, então consigo ir melhorando o meu trabalho até o último momento, até a última etapa, e isso no curso é uma das coisas que eu tento deixar bem esclarecido também, e mostrar o processo geral. Então, como que cada etapa também é importante pensar na próxima, sabe? Então, assim, eu tô fazendo a modelagem aqui, mas eu já tô pensando lá na frente, quando eu for colocar um tipo de textura, essa região aqui ela vai estar mais realçada ou menos, ou se não, se eu trabalhar com simetria aqui, lá na frente eu vou colocar a simetria, e isso vai me dar um controle que eu vou poder trabalhar os dois lados do modelo de uma vez, e aí não preciso ficar refazendo de um lado separado do outro e tal. Assim, várias coisinhas que no final te poupam bastante tempo e facilitam você a criar com mais facilidade, não deixa tão cansativo o processo, né? Porque o 3D ele tem muita parte técnica, e às vezes essa parte técnica, sim, é muito chata quando você não tem controle sobre ela. Então, às vezes, uma coisinha que você vê errada já te atrapalha inteiro, e aí você não consegue corrigir e tal, tem que refazer um monte de coisa. Então, quando você começa a ter esse controle da parte técnica, eu acredito que a parte artística acaba fluindo melhor. Sim, sim. Eu tô aprendendo a iluminar de novo. Eu tô fazendo o curso do Rafael Valaperde, de iluminação lá, para estudar um pouco melhor a iluminação, para ambientar minhas ilustrações. Quando eu uso base de 3D para ilustração. Sim, é uma boa. Cara, e eu aprendi finalmente a usar Ring Light direito. Tô usando Ring Light para tudo. É um vício, cara. Ring Light é um vício. Eu tô vendo o curso dele também, é incrível. Quando eu não sabia usar, era um pesadelo que eu evitava. E agora eu tô usando pra tudo. Então aprender... Pois é, né? Quando a gente aprende uma coisa nova, a gente quer, né, mostrar bastante dela, acaba usando demais. Vou virar o mestre do Ring Light. Eu queria saber, dê uma olhada no curso lá, fala aqui pra gente, precisa saber 3D para iniciar o seu curso? Você vai iniciando o básico do software para mostrar pra pessoa desde o início? Como é que funciona? Cara, eu recomendo a pessoa ter um
um background dos softwares, porque eu não ensino os primeiros passos dele. Então, tipo, no Blender eu não falo o que é um polígono, eu não explico o que é uma normal e tal, essa coisa mais, assim, dos conceitos, né, do 3D eu acabo não abordando tanto, porque senão ficaria muito grande o conteúdo, porque ele já tem, né, a passagem por todas as etapas e tal. Então eu não coloquei esse conteúdo mais básico. A única etapa que eu acabo falando um pouco mais assim do software e fazendo uma introdução um pouco melhor é no Maya, quando eu vou fazer retopologia. Então, como é uma ferramenta que a pessoa às vezes acaba não usando muito e tal, por eu estar colocando ali no processo, eu acabei mostrando melhor assim, onde que tá as ferramentas que eu uso e tudo mais. Mas se a pessoa nunca abriu o Substance Painter ou o ZBrush, acho que é bacana ela dar uma olhada, pelo menos assim, em umas coisas mais básicas, porque senão pode rolar de, às vezes, se perder um pouco, sabe, no processo e tudo mais. Então, tem uns cursos lá, tipo, do Neuromancer, né, tem bastante conteúdo de Blender. Eu lembro quando eu assisti, falava assim, o Moco explica desde os conceitos básicos até os mais avançados. Sim, sim. O Maricato fala bastante também do ZBrush, né, no curso dele. Então, na mesma plataforma lá da Onhard, o aluno já consegue pegar, assim, tanto esses conteúdos mais para quem tá chegando agora, como os conteúdos, sim, para quem já tem uma noção um pouco melhor de como que funciona 3D e tudo mais. Ian, vamos lá, a gente tá quase terminando. A gente tem um bloco aqui chamado Unhide Indica. Eu queria que você indicasse pra gente um livro, um filme, um quadrinho, uma série, um desenho, qualquer coisa que você tá vendo aí pra gente aqui da galera. Bom, acho que, sei lá, pô, já que eu comentei das referências, eu acho que vale indicar o Clube da Luta, quem ainda não conhece, tanto o livro como o filme. O livro acaba sendo mais denso que o filme, né, por motivos óbvios e tal. O filme sempre tem que ter um resumo, mas é uma história assim bem bacana, tem várias camadas e tal. Foi uma obra assim que me marcou bastante quando eu conheci. De série, cara, eu atualmente não tô acompanhando muito. Eu curto ver Rick e Morty, eu adoro Rick e Morty. Tô ansioso pela próxima temporada, que eu acho que é mês que vem já, agora, maio. E deixa eu ver o que mais. Cara, eu acho que o que me vem à cabeça é isso. Eu tenho certeza que quando eu desligar o podcast vai vir 10 coisas na cabeça pra ter indicado. Mas no momento, assim, o que me vem é isso mesmo. E, sei lá, Bukowski também, já que eu citei ele, acho que é uma leitura que vale a pena dar uma conferida. É uma coisa assim, bem tapa na cara, meio pesado. Sei lá, depende do estilo da pessoa e tal, né? Tem muito a ver, mas é interessante. É interessante pegar essa coisa de, tipo, referências. Eu tava conversando com um amigo meu outro dia, ele tava falando de, tipo, referências não visuais, né? Como que é importante para estimular a nossa criatividade. Então, livro, música, essas coisas que não dão a referência visual e faz a gente ficar imaginando as coisas, acaba ajudando bastante também. Sim, faz você sair da zona de conforto. Ao invés de você ter a imagem mastigadinha, você tem que ter esse trabalho mental de imaginar. Vamos para nossa pergunta final, então. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Porra, apareceu o Abu Janra agora. Foi bem filosófico. Deixa eu ver. Sentido da vida, do universo e tudo mais. Cara, eu acho não, né? Chega de achismo. Eu acredito que não há sentido. Eu acredito que não há, assim, um objetivo e tal. Acho que o importante é a gente se esforçar em ser uma pessoa cada vez melhor, sabe? Fazer o que gosta e incentivar outras pessoas. Aquela coisa de, sei lá, espalhar seu brilho, sabe? Sua energia, essa parada. Inspirar pessoas, sabe? Ser uma pessoa boa. Eu não acho que haja sentido na vida ou no universo e tal. E eu acho que isso que é legal, às vezes, aceitar isso, e que o negócio, às vezes, é você, sei lá, se divertir fazendo o que você gosta, nem que seja uns bichinhos fumantes estragados no 3D.
Senhoras e senhores, foi Ian Blanco aqui com a gente. Ian, brigadão por participar aqui, cara. Sou fãzão do teu trabalho. Eu que agradeço. Foi uma honra. E a gente vai ter uma bate-volta aqui de novo. Eu vou te chamar de novo pra cá, pode deixar. Foi muito maneiro, cara. Espero que você tenha gostado. Adorei. Valeu mesmo pelo convite. Valeu a galera do Onhead também. Fico bem feliz aí de ter participado. Tá bom, gente. Esse foi mais uma Radcast. Tchau, tchau.